Estamos aqui para mais uma entrevista com dois clientes que têm uma importância muito grande na história da Univer. Um dos laboratórios é da cidade de Jacarezinho, Laboratório Diniz, laboratório que tem uma história muito grande com a Univer, é meu cliente número 25. Hoje a Univer tem mais de 1.000 clientes em todo o território brasileiro. E a história começa praticamente em 1996 também, com o Dr. Diniz, que hoje, infelizmente, não está mais conosco, mas foi uma pessoa com quem eu construí uma relação de profunda amizade. E hoje eu tenho a alegria de estar recebendo aqui a filha dele, que dá continuidade ao legado que o Dr. Diniz construiu na cidade de Jacarezinho e toda a região norte do Paraná. E Neander, que é um parceiro já também de bastante tempo, um influencer nessa área e que a gente tem a grata satisfação de ser cliente da Univer também, né? São duas pessoas que contribuíram e contribuem muito para que a Univer continue crescendo da forma que está crescendo e, sobretudo, exigindo da gente cada vez mais qualidade, mais recurso novo, e sobre alguns desses recursos novos nós vamos estar discutindo aqui um pouquinho. Mas eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro as damas. Olá, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Bom, que eu tenho que falar da Univer, né, da Unilab, 28 anos de parceria, 28 anos de amizade. E assim, são 28 anos vendo a Unilab crescer e tantos avanços, toda a necessidade que a gente tem, que a gente leva para eles resolvem. É uma empresa muito resolutiva, assim, desde por telefone, antigamente eles iam na nossa porta, já teve madrugada, eu me lembro, logo que eu me formei, uma madrugada o Cláudio, o filho dele, ficaram até as 3 da manhã para resolver um problema. Não é qualquer parceiro que vai e resolve um problema, vai pessoalmente, viaja quase 200 quilômetros para resolver, para deixar pronto para a rotina no outro dia, às 7 da manhã. Então, assim, é o diferencial, dentre tantas qualidades de uma empresa, isso, sem dúvida, é o grande diferencial deles. Como ele disse, né, não é só um número. Então, assim, isso é, assim, não tem palavras mesmo para descrever a Unilab, a Univer. E além da evolução, né? Quanta evolução, né? Desde o ChatLab, que é a plataforma de WhatsApp, das 5 atendentes que a gente tem, nota fiscal eletrônica, botoeira digital, check-in, interfaceamento, dentre tantas outras. Hoje mesmo cheguei com os meninos lá com 2 demandas, uma do nosso laboratório de apoio e a outra do protocolo para entrar direto no site, que é um desejo, embora tenha a Lei Geral de Proteção de Dados, etc., né? Cheguei com essas 2 demandas e eles já estão articulando para tentar resolver a nossa demanda. Então, isso também é muito bacana, que sempre quando a gente tem alguma demanda, eles estão sempre, se não tem... Não, peraí, Renata, a gente vai... As meninas já chamaram o Adão, não, já vamos conversar, articular para tentar resolver. Então, isso também é um diferencial, assim, que não tem como, assim, descrever. Renata, e quantos anos tem o Laboratório Diniz mesmo? 55 anos. 55 anos. E eu lembro que o Dr. Diniz falava muito, né? Que o foco era qualidade. Sempre foi qualidade. Sim. Vocês acreditaram, né? Com a DIC faz muitos anos. Sim, 7 anos. Nós somos acreditados há 7 anos. E meu pai sempre foi, nossa, um apaixonado pelas análises clínicas. Não perdia um congresso. Agora que eu comecei, porque ele não perdia, né? Até no meu pós-parto, ele me deixou com um bebê de 10 dias pra ir no congresso. E daí agora eu ia no da SPPC e agora tô conseguindo prestigiar a minha classe, né? E vou dar continuidade, estamos dando continuidade a esse legado, né? Sair da bancada, na dor, e vim pra gestão. Tenho muito que aprender e a Unilab dá esse suporte, essas ferramentas também pra gente. Sigo o Neander também, que dá várias dicas. E é isso. Legal. E Neander, como é que foi a sua jornada, sua trajetória e como que em algum momento isso se conectou com a gente? Então, cara, eu saí em
Eu tenho até as datas, eu tava lembrando, tu me perguntou ali, eu tenho as datas de tudo, quer ver? Em 2016, eu fazia 10 anos de laboratório e eu tinha uma sociedade e por questões de insatisfação, eu acabei... Ou eu saía ou eu comprava a parte do meu sócio, né? Eu acabei que eu comprei e, cara, era uma dor muito grande pra mim o sistema. Porque eu trabalhava com esse sócio, ele tinha outros laboratórios, né? Então, dava umas 10, 12 unidades. E eu era o mais jovem da sociedade, eu tinha habilidade com computador. Ah, mais jovem tem habilidade com computador, beleza. E eu gostava de fazer, né? Só que, cara, começou a ficar puxado. E daí eu comecei a me sentir, assim, no pé na lama. Porque tudo que tinha que resolver, cara, pra arrumar um laudo, o espacinho, eu tinha que arrastar o cursor e largar exatamente no quadradinho. Então, e daí era a demanda de toda a rede, não só a minha, né? E aquilo começou a me incomodar. E quando eu desfiz a sociedade, eu falei, cara, a primeira coisa que eu vou fazer é abandonar o sistema que eu tinha. Porque eu não quero passar tanto trabalho, porque agora eu tô sozinho. Eu preciso de ajuda, não preciso que alguém me puxa pra trás, preciso que alguém me empurra pra frente, né? E aí, eu não me lembro bem como eu cheguei até vocês, mas eu acho que eu negociei contigo, né? Foi direto contigo. E era setembro de 16, o 1º de setembro foi o primeiro dia que eu operei sozinho. E aí a gente fechou o negócio no dia 11 de novembro. E como eu era aficionado por fazer as coisas, ver acontecer, naquela época eu tinha 8 funcionários, então ainda era pequeno, né, de certa forma. E no dia 11 eu falei, cara, deixa eu começar a mexer. Daí tu falou assim, tu quer começar a cadastrar os exames? Eu falei, não, deixa que eu faço tudo. Cara, eu fiz tudo. No dia 1º de dezembro tava tudo pronto. Todos os exames, eu que fiz, laudo por laudo. Eu não quis modelo de nada. Tu me mandou lá, uns tava tudo configurado. Eu falei, não, eu quero arrumar tudo do meu jeito. Porque já que eu vou começar do zero, né? E daí já tinha um módulo financeiro, já tinha o estoque, compras. Eu falei, cara, eu quero tudo. Porque eu quero começar, assim, do jeito certo. E aí, exatamente, janeiro de 17, eu tenho hoje a minha DRE muito bem estipulada desde janeiro de 2017. Então, eu consigo ter todo esse controle, no qual eu já sou o embaixador de a gente poder ter que fazer a gestão do negócio. Tu vai fazer a gestão se tu tiver os números do negócio. Então, isso foi uma coisa que o sistema já oferecia naquela época que poucos ofereciam, né? É claro que ele passou por várias atualizações, continua passando. Inclusive, eu acho que até é um grande diferencial de vocês. Não ser engessado para as coisas, né? E eu, às vezes, eu queria agradecer o convite, porque assim, eu sou um cara que incomoda demais vocês me convidar ainda para conversar sobre isso, porque eu tô o tempo todo, o Atila recebe áudio quase todo dia meu, pô, Atila, dá para fazer isso, esse filtro aqui, pô, precisa melhorar isso aqui. Não dá. Por quê? Porque eu sei que vocês, se eu inovar o meu negócio, vocês vão ver a minha ideia e se fizer sentido, vocês vêm junto. E da mesma forma, vocês às vezes me entregam uma coisa que eu não tinha pensado, né? E assim a gente vai evoluindo junto, né? Porque eu vejo, eu tenho contato com mais de 500 donos de laboratório só no meu sistema. E eles, Neandre, mas isso aqui que tu tá pedindo, eu gostei dessa tua dica, mas eu não consigo fazer. Eu falei, pois é. Então, qual é o sistema que tu usa? Eu falei, pois é. Então, o rapaz lá, aqui eu já sei, eu já te dou o caminho, né? Sim. Então, acaba que é uma sinergia muito grande entre o sistema e a informação que eu forneço para as pessoas, e elas querem aquilo. Por quê? Porque o meu tá dando certo. Tá dando certo, o que dá certo? Eu quero o atalho. Eu quero chegar mais rápido onde tu tá. Eu falei, então vem comigo, né? Sim. Fala com o Atila e fala agora com o Heverson. Heverson, aqui o Heverson agora tá no Acredites, né? Sim. Mas as pessoas vão até lá, só que já vão conhecer. Aí não adianta ter o mais barato. Você sabe que teve um dia que você me criou uma situação muito engraçada. Um cliente meu me liga e fala assim, Cláudio, eu assisti um podcast do Neander, e o Neander falou sobre isso, assim, assim, assim. Quando é que você vai colocar isso no Eu falei, faz o seguinte, liga pro Neander e pergunta quando ele colocou no Nilab. Né? Aí, mas ele faz pelo Nilab? Eu falei, exatamente. Né? Então, você me ajuda até a divulgar recursos do Nilab para os demais clientes. Porque a gente usa, né? E daí eu falo, cara, tu tem que fazer isso, isso, aquilo. Principalmente a questão comercial agora, que eu peguei, eu sentei de volta, eu baixei o meu nível lá na hierarquia do laboratório e falei, cara, eu vou fazer esse negócio que funcionar, mas vamos começar a vender exame, vender mesmo. E aí, organizamos o pessoal, organizamos as coisas, os processos, né? Tu tem me ajudado muito nisso. E aí, toda hora eu preciso de uma demanda, né? O que aconteceu esses dias? Eu falei, cara, eu preciso... Agora eu já tô... Aí tu vai esmiuçando e tu vai vendo dinheiro dentro do laboratório. E tá tudo lá dentro do sistema, porque os dados
outra coisa, né? O pessoal não tá acostumado a inserir os dados. Inserir corretamente. Né? Fazer os inputs que eles chamam, né? Então eu vou doutrinando as pessoas, cara, tem que botar no sistema, senão tu não tem. E daí como é que tu vai trabalhar, como é que vai fazer arroz e feijão sem o arroz e o feijão? Tocar panela não dá, né? É isso mesmo. E a gente queria aproveitar e bater um papo aqui sobre gestão de laboratório. Então a gente entende que o modelo de gestão, e é uma das coisas que você fala bastante, que a doutora Renata comentou, que conseguiu fazer, né? Sair da bancada. Tô engatinhando, né? Mas estamos no caminho. E para uma visão de gestão, a gente entende esse dilema que os laboratórios têm, né? De a preocupação com a qualidade, que é a raiz da formação da maioria dos donos de laboratório, mas também em lidar com uma empresa, porque o laboratório é uma empresa, e uma empresa tem todas as áreas de gestão. É marketing, vendas, a própria operação em si, a gestão de pessoas. Agora, dentro da RDC 786, entrou o sistema de gestão da qualidade, você precisa informatizar aqueles processos que até então eram feitos de forma mais manual, sistematizar tudo isso. Como é que vocês enxergam, eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Renata, a gestão no mundo de hoje, nos laboratórios? Eu acho que é o maior desafio, né? Tanto que o ano passado as palestras de gestões estavam cheias. E as palestras da área técnica estavam bem vazias. Assim, comparada à gestão, que eu acho que é a maior procura dos donos de laboratório atualmente, né? Eu acho que a minha ideia como dona de laboratório é procurar profissionalizar mesmo, procurar consultorias. E eu sei que dentro da empresa de vocês, eu já consigo algumas coisas e amanhã eu quero bater um papo mais próximo para ver o que eu consigo, tanto da área financeira, do próprio Acredite-se, para a gente conseguir profissionalizar mais. Porque, como eu disse, eu sou bioquímica e estou há 2 anos na gestão. Então, eu estou engatinhando e estou precisando profissionalizar, estou precisando de ajuda mesmo. Então, assim, amanhã eu quero ir lá com vocês e pedir o que mais vocês podem me ajudar, além das ferramentas que eu já tenho. Então, assim, que é um desafio, está sendo, mas eu sei que tem profissionais como vocês e talvez, né, de repente, que vocês não puderem, eu sei que vocês vão me indicar alguém para profissionalizar mesmo. Porque não dá, que a gente não dá conta de tudo, né? O laboratório vai crescendo, a gente não consegue fazer o marketing, fazer entrevista, fazer RH, fazer... A bancada eu já não faço mesmo, mas acabo fazendo alguma supervisão, né? Sim. Mas ainda que seja cidade pequena, às vezes a pessoa quer que você colete um sangue, eu não quero abrir mão disso porque eu gosto também. Mas talvez seja necessário, talvez uma consultoria, um curso de gestão, me faça sair. Então eu preciso sair um pouco dessa, exatamente. Então eu tô nesse movimento, mas eu ainda tenho 3 crianças. Precisamos conversar, Renato, precisamos conversar. Eu sei, eu tô adiando. Mas eu tenho 3 crianças pequenas, meu pai faleceu há 2 anos, então assim, é muita demanda para uma mãe, uma responsável técnica, empreendedora. A sua formação eu sou farmacêutica bioquímica. E aí tem que dar uma guinada nisso. E realmente aí tem que entrar treinamento, consultorias. Sim. Porque você tem o foco muito na bancada. E é para isso que você estudou. Né? Embora eu já tenha conseguido sair, já é um ganho, já é um passo que eu dei, né? Como eu disse, na dor, mas eu não precisava ser, mas foi. Mas já é um ganho, né? Assim, né? Na medida, não é um ganho. Foi um ganho necessário, né? Assim. Sim. E eu já havia falado isso em um outro podcast que nós participamos, né? Em que o ideal é que você tome decisões no momento em que você está confortável. Né? Sim, você falou aqui anteriormente. Na hora que assim, a crise aparece. Foi o que aconteceu. O nosso foi na dor mesmo. Foi na dor, algo totalmente inesperado. Né? Mas essas situações acontecem em todas as empresas. Né? Não necessariamente o que aconteceu com você, se for a gente perdeu o teu pai, pessoa que eu amava, né? E de uma forma tão rápida. Mas existem situações que, assim, às vezes o dono do laboratório vai postergando, e a hora que vem uma RDC nova, a hora que vem uma ação de um plano de saúde, aí é que vai se atentar para poder tomar atitude. Enquanto que essa atitude poderia ser tomada de forma preventiva. Né? Sim. Então, a partir do momento em que você, bioquímico, montou um laboratório, no mínimo você passou a ter 2 profissões. Sim. Porque você continua sendo bioquímico, não vai deixar de ser,
né? Mas você virou um empresário. E aí você tem que entender de gestão, tem que entender de RH. Nós temos feito um trabalho de RH muito forte com a própria Uniware. Nós temos todo um padrão para poder contratar um colaborador. E isso nós estamos replicando para aqueles clientes que desejarem, né? É toda uma estrutura que foi evoluindo ao longo dos anos. No princípio, a entrevista era com o Cláudio mesmo, e eu judiava muito das pessoas que iam lá para concorrer a um cargo dentro da Uniware, mas hoje nós temos um roteiro com psicóloga, várias fases, as fases estão muito bem definidas, e nós temos tido uma assertividade muito grande na contratação de colaboradores. E isso pode ser repassado. Sim, é por isso que amanhã a ideia é bater um papo de perto com vocês, que eu tô precisando abrir um pouco para evoluir mesmo, né? E até para ter mais qualidade de vida também, né? Porque a gente acaba abraçando tudo. Como eu disse, já saí da bancada, mas ainda centralizo algumas coisas que dá para... Saiu de você. Porque a gente gosta, né? A gente gosta do microscópio, né? Ô, Neander, eu lembro de alguns cases bem legais, de coisas que você contava, já contou, né, nas nossas conversas, e até eu uso isso em alguns exemplos quando eu vou falar com o cliente. Então, por exemplo, as sacadas que tem de aumentar o ticket médio quando o paciente chega e de repente o exame não é coberto por um convênio. Então, o fato de você atender um convênio, mesmo sabendo que necessariamente aquele pacote que está contratado não é tão lucrativo assim, mas você sabe que você trouxe o cliente para dentro do teu laboratório, a partir daí você tem uma sacada de tentar vender um que não foi colocado no pacote daquele convênio propositalmente, mas você sabe que é muito demandado e pode vender. Isso é estratégia. É a hora que a gente pensa, por exemplo, num convênio onde a gente tem que analisar a margem de contribuição daquela fatura. Quanto que o convênio, aquele mês, deixou de lucro no meu laboratório? Qual foi a margem? E não necessariamente qual o contrato que eu tenho com ele, que isso não diz quanto eu estou ganhando de fato. Então, se a gente olhar para esse lado da gestão, eu imagino que é a grande evolução que a gente está seguindo agora nos laboratórios, a parte da gestão até de controle de custos de exames e a parte do faturamento, e aí a gente vai entrar em vendas e marketing, eu quero falar um pouquinho mais disso, mas tem uma outra parte também, que é a parte de experiência do paciente. Você acha que ter uma boa formação, executar bem os exames hoje, é suficiente para eu ganhar mercado e fazer o meu laboratório alavancar? Ashley, até o ponto que tu falou do faturamento, da questão dos convênios, né? É uma dor muito grande. Atendo o SUS aqui, eu não posso fazer investimento, não posso aumentar meus custos, né? Porque as pessoas me perguntam assim, cara, quanto é que tu paga de sistema? Quanto é que custa o teu sistema? Eu falei, cara, primeiro, eu acho que, na minha visão, quando eu comecei a ver que o sistema era um investimento e não um custo, né? Na minha cabeça isso virou. Eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui trabalhar pra mim. Eu não tenho que eu trabalhar pra ele. Ele tem que trabalhar pra mim. Só que pra ele trabalhar pra mim, eu tenho que fornecer tudo pra ele, tudo que o sistema precisa, né? Às vezes eu ainda pego na orelha deles, de vocês aqui, lá, eu falei assim, cara, eu preciso, isso aqui tinha e eu não sabia. Eu preciso saber. Então, eu quero... Tem muita informação, eu costumo dizer até no nosso curso lá assim, vocês não conhecem nem 40% do que o sistema oferece pra vocês. E vocês não usam nem 20%. Porque todos os sistemas têm muita informação, só que a gente, como a Renata falou aqui, não dá conta, né? Então, mas sair da bancada já é um grande avanço, tá? Esse eu acho que... Eu gostaria, mas fico feliz de ter conseguido. É a principal barreira que hoje as pessoas, os donos de laboratório enxergam, né? Para depois ter o tempo. Daqui a pouco, o teu próximo passo é ficar, meu Deus, agora o que eu faço aqui? Eu tenho tempo, o que eu vou fazer agora, né? E daí agora tu precisa do sistema, para o sistema te dizer o que tu precisa fazer, né? Para tomar as decisões estratégicas. Tipo, esse convênio, será que eu tô aqui enchendo meu laboratório de SUS com 30 funcionários? Pô, se eu tirar o SUS, eu posso demitir 10 e ainda vou ter um lucro maior. Isso é muito comum eu ver os colegas falando isso. Deixou de atender determinado convênio, que é muito bem atendido no Brasil inteiro, não vou falar o nome. Mas as pessoas depois que saem daquilo ali, meu Deus, como que eu tava lá atrás fazendo isso, né? Então, essas decisões, a gente tem que ter tempo para fazer isso. Tem que olhar, pensar, hoje o meu tempo 100%, eu libero um exame ou outro, porque
eu sou que nem tu, assim, eu gosto de fazer alguma coisa, né? Você gosta? Mas hoje eu fui Você deixando, né? eu fui deixando, hoje eu só libero o resultado, assim. É o E cliente às vezes... premiado com a assinatura do Neander. Pô, meu É. foi liberado do Neander, cara. Vi que você entrou ali na Unilab, eu fico... Ai, já deu uma vontadinha de entrar, assim. Ai, por que eu não trouxe meu notebook? Eu fui- Ele entrou ali. Sim. Eu entrei ali pra ver quanto é que faturou hoje. Eu quero saber só quanto que entrou. E quanto que entrou ontem. Ai, por que eu não trouxe meu notebook? Ai, que saudade do meu sistema. Então, a ideia de usar o sistema para a gente ter a mentalidade estratégica, eu acho que esse é o ponto na questão de vendas, de tu poder... A questão do pedido agrupado é um diferencial do sistema hoje. É uma coisa simples, mas é um diferencial. Eu vejo que... Por quê? Porque não atende o convênio, mas eu posso cobrar e não precisa coletar mais um tubo. Eu não preciso consigo manter o meu processo de qualidade com uma ferramenta muito simples, né? Que ajuda demais. Então, é aí que o sistema faz a diferença. Né? Em coisas pequenas, mas eu preciso saber dessas coisas. Neander, eu recebo muitas demandas assim, Cláudio, eu preciso baixar custo. Óbvio que o foco no custo é algo muito importante. Mas eu vejo que às vezes os laboratórios não estão preocupados em aumentar a receita. Ele está mais preocupado em diminuir custo e que chega num limite. Você fala assim, olha, daqui não se baixa, eu não tenho como baixar mais do que isso, né? Mas qual seria a grande sacada assim, ó? E aumento de receita? Como é que eu faço aumento de receita? Primeiro, é o primeiro passo que eu digo para todo mundo, e quando o pessoal começa a olhar para aquilo, eu falei, nossa, é verdade, né? Você tratar o que chega já para você. Que tem muita coisa que as pessoas não medem hoje a quantidade de orçamento que chega no laboratório. Primeiro que não registra, né? Segundo que, aliás, até alguns sistemas não têm o registro. Esse registro, ele não tem a quantidade de informações necessárias pra gente fazer o controle, né? Inclusive, eu pedi até esses dias, eu falei, cara, eu preciso saber fazer um filtro dos médicos, dos orçamentos que eu não tô conseguindo converter. Porque eu tô vendo que tá entrando muito aqui, mas não tá vindo, né? E eu sei por que não tá vindo, mas eu quero esse dado aqui pra eu saber o quanto Já não tá vindo. Módulo de vendas. Ah, já tá? Então, beleza, eu quero saber, porque aquele ticket é bom, eu não posso perder. E daí, é que um dia eu sentei lá no atendimento comercial e numa tarde veio 3 orçamentos. Essa é a importância de, às vezes, tu voltar lá pra operação e meter o olho lá pra ver o que tá acontecendo. E veio 3 guias de um ticket de R$1.000. Num dia veio 3. Aí eu falei, quanto tô convertendo por mês aqui? Pô, veio 2. Eu falei, mas não pode? Pra onde tá indo esse exame? Uhum. E eu preciso ir atrás, né? E daí eu quero saber daquela médica, quantos estão vindo que eu não tô fechando? Eu preciso fazer uma coisa. Eu já mandei minha visitadora lá, porque eu já sei que veio de lá. Essa informação foi colocada no sistema. Eu sei que tá chegando bastante, mas não sei quanto que não tá entrando e quanto que tá entrando. Então, a questão de como aumentar o faturamento é primeiro tu organizar a casa. Não adianta ir pra rua e buscar exame se os teus dados estão todos um formigueiro ali, tu não sabe pra onde tá indo, né? Então, começa a fazer os inputs corretos. Esses dias eu conversei com um colega, ele falou, não, se o orçamento abaixo de R$100 eu não boto no sistema. Eu falei, então, como é que perdeu, tá passando dinheiro, tu não tá vendo, cara? Mas dá trabalho. Eu falei, mas dá trabalho perder dinheiro também, né? Qual é a margem de lucro? Qual a O margem? orçamento também facilita. Lá a gente usa, lógico que depois confirma com a guia, né? Mas facilita o caminho. Você puxa o orçamento, na hora do cadastro, já puxa o orçamento. Essa é uma outra facilidade, né? Porque tem um agendamento, o cadastro, então... E ainda o registro de tudo isso, né? O pedido, obviamente, mas já é uma facilidade. Já tá, os exames já estão todos lá. O nome do paciente já tá lá. É uma facilidade também. Uhum. Então, E aí entra outra questão da facilidade, do relacionamento que a gente tem, né? Esses dias, do nada, apareceu lá uma coisa que eu queria muito. Eu falei, nossa, eu pedi isso aqui esses dias. Não sei se foi por minha causa, mas apareceu. Uhum. A questão do quem insere o orçamento e quem entra no pedido. Uhum. Porque se a gente bonifica, paga a comissão, eu preciso saber quem tá jogando no pedido ou quem fez o orçamento. Em determinada situação, eu tenho que separar isso, né? Mas já me deu uma outra ideia, eu já mudei até o fluxo das coisas dentro do laboratório. Então, o sistema me proporciona individualizar cada processo, porque senão eu tenho que fazer, tipo, uma estatística, né? Então, começa a ficar não tão exato. Nesse ponto, você já tem um time comercial montado dentro do laboratório que tá focado, além de atender o orçamento, gerar venda. E você paga comissão para esse time. Como é que é a tua modalidade dentro da tua gestão de vendas? Você já está com esse processo estruturado? Já tem um relatório de comissão? Como é que você paga a comissão? Só pra gente... Cara, esse é um processo que não acaba nunca.
Eu já tô mais de 1 ano, né? Uhum. E assim, a cada 3 meses eu mudo. Porque tem que mudar. Senão, tu tem que botar sempre um tempo pra coisa, principalmente envolvendo dinheiro, né? Envolvendo pessoas e dinheiro. Coloca uma meta, a pessoa começa a ganhar, o jogo muda. O comportamento dela, a questão... Eu também voltei bastante a estudar essa questão de comportamento. Então, quando o Claudio falou das entrevistas, eu quero ver todos ainda, né? Ainda faço todos, olho lá nossos perfis de comportamento para botar as pessoas certas no lugar de vendas. Não adianta eu botar uma pessoa que não sabe vender, que não sabe se comunicar, que não tem foco em resultado. Ela vai entregar um resultado, talvez, mas eu posso botar uma outra pessoa que vai entregar mais. E eu preciso botar esse óculos e enxergar a pessoa. Oh, essa aqui sim, esse aqui não. Esse aqui eu vou botar aqui só no atendimento do telefone. Exatamente. Porque ele é um cara que não vai tanto pra cima, é um cara mais contido, que é mais calmo, que consegue trabalhar melhor as pessoas no telefone. E o pessoal do digital é uma linguagem fria. Então, às vezes fria e direta demais, às vezes grosseira. E aí você acaba perdendo o cliente. Nossa, meu Deus, isso ali é só sim, não, isso, por quê? Não atendemos isso. Então, trabalhar tudo isso nesse time comercial é um grande desafio. E ele não acaba nunca. Questão de metas e bonificações, né? Vira o jogo, cara. Se tu não coloca, as pessoas não têm objetivo, eles não têm um norte pra onde que eles têm que ir. E a hora que mexe no bolso, é assim, né? A pessoa tá ali, muitos casos são sobrevivência, preciso daquele dinheiro, e a hora que ele tem a oportunidade de ganhar mais, o setor comercial é um setor, em todas as empresas, que ou tu vira sócio, ou tu trabalha no comercial pra ganhar mais, né? Assim, de forma mais rápida. Ou senão tu vai galgando dentro da empresa, mas daí é quanto tempo de casa. Mas o comercial hoje é a cadeira que o pessoal quer sentar, né? Os teus preços são públicos? De certa forma, sim. Porque eu tenho certeza que eu recebo muito cliente oculto. Do Brasil inteiro. Meus alunos ficam mandando lá o orçamento pra ver como é que funciona o nosso. Mas aí só fica sabendo via orçamento, né? Via orçamento, Não tem uma tabela publicada no site? Não temos. Mas a gente faz muito cliente oculto. Eu faço muito com os outros. Inclusive, eu recebi a planilha hoje do mês, né? E eu deleguei isso pra uma pessoa. Ela já entendeu como é que é, já me dá, inclusive, as observações que ela pertinentes sobre o tipo de atendimento. E aí você vai estudando e até desse momento que eu tô agora, assim, me deu uma outra ideia de como eu concorrer de uma outra forma, né? Então, se você tá dentro do laboratório, tu não sabe o que tá acontecendo fora, tá fora do jogo. Essa questão de... Até eu falei num curso que eu fiz esses dias, assim, o barriga da bancada, tem gente... Hoje não dá mais pra se orgulhar disso. Porque o mundo tá acontecendo lá fora. E tá muito rápido. Se tu tá lá dentro fazendo exame, tu não tá vendo o que tá acontecendo. Então, vai lá, corpo a corpo, eu fiz durante muito tempo esses clientes ocultos nos outros laboratórios. Hoje, quando eu viajo, eu faço nas cidades que eu vou, presencial e digital. E até hoje eu tô até vendendo o relatório, porque vale muito. O último que eu fiz tinha 30 sugestões de melhoria pra pessoa. Caraca. Era barato o que eu passei pra ela, assim, cara, tá aqui, ó, gratidão, assim, porque dava pra melhorar muito, né? E o olhar de outra pessoa, se a Renata for lá no meu laboratório, ela vai dizer, pô, Nanda, isso aqui dá pra melhorar. Todo mundo consegue melhorar o do outro, porque a gente não enxerga. Vai lá na empresa, tu passa toda hora no mesmo lugar, cara, tu não vê aquele negocinho quebrado ali, aquele negocinho ali. Exatamente. Outra pessoa vai lá, ela tem outro filtro, né? E por isso que eu gosto de visitar os laboratórios dos outros, e eu gosto que as pessoas vão lá no meu, porque eu fico constrangido de dizer, não vou dizer nada do laboratório do Neander. Não, cara, diz, o que tu falou aqui, me conta aqui no canto. Sempre tem. Ô, Neander, você está estudando muito a questão da gestão, não é isso? Quais os 2 livros mestres aí que mais te impactaram? Cara, o que me impactou muito, na verdade, assim, eu não estudo a gestão, eu estudo todos os fundamentos do negócio, que a primeira é a comunicação, né? Comunicação, como se comunicar dentro da empresa, não só verbalmente, como posicionamento, né? Eu também faço parte da política de classe, então eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar meio em cima do muro, né? Primeiro livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que eu levo, assim, alguns capítulos a ferro e fogo, principalmente a questão de contratações, né? Que fez com que empresas que tinham sucesso, tivessem muito mais sucesso, né? E o outro é Decifre e Influencie Pessoas, que é do Paulo Vieira. Esse livro, inclusive, eu dou uma palestra sobre esse livro, né? Eu sou um ministrante desse livro. E esse aí faz com que a gente entenda como as pessoas se comunicam
Eu olhando pra ti, eu sei mais ou menos o teu perfil comportamental. Olhando pra ti, eu também sei. Eu sei como a minha comunicação vai impactar mais ele. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que chegar perto dele, eu tenho que falar bastante com o Atley. Contigo é uma linguagem um pouquinho mais direta. Eu sei que tu é um cara focado mais em resultado, que tem mais, gosta de ter controle de tudo. Então, eu sei como, porque eu li e estudei. A Renata, eu tenho que conviver mais com ela, mas daqui a pouco eu já sei como é que eu tenho que conversar com ela. E isso a gente faz dentro da empresa, colocando as pessoas nos lugares, né? Eu tenho uma pessoa no financeiro, ela não pode ser uma pessoa do perfil do Atley, por exemplo. O Atley é muito comunicador, ele gosta de conversar. Como é que ele vai fazer uma planilha de dados conversando com os outros? Não dá. E ele precisa conversar. Coisa boa. Não, vai perder muito tempo, ele não vai ser eficiente. E outra coisa, você vai subutilizar a pessoa. E ele não vai O gostar. potencial é para O perfil é outro, né? Ele não vai gostar do que tá Isso fazendo. é um segredo, né? Vai Colocar perder a o pessoa potencial certa dele, né? no lugar certo. Colocar o peixe pra nadar e o pássaro pra voar, a não ser que tenha um peixe voador. Né? Porque aí você posso colocar nos dois lugares. Fica muito esforço. Tem o pássaro nadador. É muito esforço pra pouco resultado. Eu não quero sair. Nem voa tão bem, nem nada tão bem. É que nem um pato, né? O pato, ele não nada, ele não voa e ele não faz nada bem, né? Sim. Ele faz tudo mais ou menos, tudo desajeitado. Ele não pode ser pato, né? Eu queria trazer uma provocação para discussão aqui e até o porquê que a gente está lançando aqui no evento, no SEBAC 2024, que a gente está, e aproveitando essa oportunidade, estamos reunidos para gravar esse podcast. Nós estamos lançando um módulo de vendas com um CRM, um Kanban e, inclusive, inteligência artificial, que ele dá a sugestão de quais exames podem ser vendidos para esse cliente no momento que está sendo realizado o orçamento, com base no sexo, idade e o histórico de exames realizados dentro da base de dados. A gente utiliza as tecnologias de inteligência artificial para analisar os seus dados e dizer, existe uma alta relevância de esse paciente com esse perfil que está fazendo esses determinados exames também ter interesse de fazer esses outros exames. Quando a gente vem com essa ferramenta, a gente entende o momento de mercado que os laboratórios estão passando. A gente recebe, enfim, tem muitos clientes, né? Então a gente recebe várias situações. Então, recentemente eu recebi de um cliente, Atley, o cliente me mandou o convênio, me mandou uma carta dizendo assim, olha, os seus exames, se você receber uma guia com mais de 25 exames, o desconto é de 7%. Mais de 30 exames, 10%. Mas chegava a 30% de desconto nos exames que viessem desse convênio, dependendo da quantidade de exames que tivesse na guia. Outro cliente, eu recebi assim, Atley, eu simplesmente recebi uma carta da operadora dizendo que a partir de agora eu tenho 11% a menos de desconto na minha tabela. E eu tenho 85% do faturamento do meu laboratório nessa operadora. E esse cenário, dado aos desafios de alguns grandes players que estão verticalizando e tudo mais, coloca para dentro dos laboratórios uma pressão ainda maior de gestão. Porque como é que você lida com esses desafios do macroambiente, digamos assim, num olhar de gestor? Você tem que olhar para isso, você tem que agir. A hora que a gente traz o módulo de vendas para dentro do sistema, o que nós estamos imaginando? Gente, existe uma demanda reprimida no segmento de laboratórios. Se a gente pegar o potencial de venda para exame preditivo e preventivo, é muito grande. Eu pego um exemplo meu. Se eu tivesse num laboratório, eu estou com a minha guia, eu tenho um plano de saúde, chego com o meu plano de saúde, a pessoa vai cadastrar e de repente ela me diz assim, olha só, eu estou fazendo os exames que estão na tua guia, mas sabia que a gente tem um determinado exame que ele mede o teu perfil genético, ele dá todas as probabilidades de doença que você tem, por exemplo, se dentro do teu perfil você tem probabilidade de ter câncer, de desenvolver um Alzheimer. Você sabia que a gente pode, junto na tua coleta agora, já fazer essa coleta, esse exame não está coberto pelo teu plano, mas ele custa X reais e a gente parcela em 6 vezes no cartão. Quer aproveitar para fazer? Cara, eu faria na hora, é um exame que eu tenho vontade de fazer. Mas entende que essa visão comercial de vender essa demanda para o paciente que chegou ali e mesmo para quem não chegou. Porque você, e aí eu coloco isso até numa palestra que eu faço, que é de transformação digital, nova fronteira dos laboratórios, eu toco bastante nesse ponto, né? Que os laboratórios têm um ativo, e para mim esse é o ativo mais importante dos laboratórios, dados.
Você tem muitos dados, você estava falando um pouco disso agora, né? Muitos dados na tua mão. E você precisa pegar esses dados, transformar ele em informação e usar ele a teu favor. Então, pega a massa de dados que você tem, clientes de determinado perfil, clientes com determinadas informações que vão dar alguns insights para você e entre em contato com esses clientes para beneficiá-los no sentido de é bom para ele, não é bom para o cliente olhar para, por exemplo, o que a OMS sugere, a Organização Mundial da Saúde. São 180 exames homologados pela Organização Mundial da Saúde que dão um raio-x da saúde da pessoa. Por que você não treina a tua equipe comercial? E assim como o Neander falou, contrata gente com skill comercial. Tem muito laboratório que fala, não, mas eu estou tentando implementar as minhas atendentes. Cara, atendente não tem perfil para vender. Você tem que ter alguém direcionado a resultado, que gosta de se comunicar. E comercial a gente sabe, é o ser humano. O vendedor, muitas coisas motivam ele dentro da empresa, mas o que mais motiva ele é o dinheiro. Então, se você não comissionar, se você não bonificar, também não vai funcionar. Então, monte esse time, prepare esse time, use os dados do sistema, treine esse time comercial para fazer um trabalho ativo com a tua carteira, com os teus dados, e também passivo. Esse paciente chegou, a gente vai dar a sugestão dos exames que são mais relevantes para esse caso. Já traga esse discurso, né? E por isso que tem que ter treinamento, né? Você tem que ensinar essa pessoa a dizer, o que são biomarcadores. E aí você começa a educar o teu público, criar material online para isso, postar nas redes sociais, consequentemente, isso vai aumentar o teu ticket médio, porque quanto mais educado o teu cliente tiver de saúde preditiva, preventiva, mais ele vai se interessar sobre o tema e aí ele vai comprar. E aí eu queria perguntar então, Renata, o que você acha desse impulso de vendas? Você acha interessante, relevante? Como é que você imagina? Eu não sei o quanto você faz isso no laboratório, mas o que você acha de implantar esse tipo de processo no laboratório? No momento a gente não faz, a gente só tem o básico lá, que é o check-up feminino e masculino, se a pessoa chega sem pedido e pede alguma orientação, né? Uhum. Só esse básico mesmo. Mas eu achei interessante, que é uma necessidade no mercado, até para aumentar o ticket mesmo, como você mesmo disse, e vem de encontro com a medicina preventiva, né? Se eu posso prevenir uma doença com um simples exame de sangue, não é uma coleta invasiva, se tem um preço acessível, um tempo de resultado razoável, que eu imagino que seja, porque o nosso apoio fornece isso, né? Por que não fazer, né? Então, acho que vem de encontro com a demanda do laboratório e do cliente, né? Então, casa as duas coisas, acho interessante conhecer um pouco mais essa ferramenta nova de vocês e, de repente, implantar no laboratório para agregar, né? A gente costuma dizer que não é só tecnologia, né? É a mesma coisa de você entregar uma Ferrari para a pessoa, mas não dar um curso de direção. Então, sempre tecnologia e processo. Você precisa implementar um processo, você precisa adquirir esse conhecimento, porque você só consegue implementar aquilo que você conhece. Então, primeiro, você tem que entender que isso faz sentido e depois criar um processo para isso e começar a estruturar as coisas. Aí o resultado começa a aparecer. E aí eu queria também trazer essa provocação para você, Neander. O que você acha desse momento que a gente está vivendo e dessa demanda reprimida, como eu coloquei, de pensar fora da caixa? Eu tenho um volume de dados na minha empresa que, em vez de eu ser quem é recomendado, eu começo a ser o recomendador. Por que eu não estou indicando para esses pacientes que estão chegando aqui o médico que vai atender ele para fazer o acompanhamento do pós-genético, em vez do médico me indicar? Por que eu não estou indicando o fisioterapeuta se eu identifiquei que tem uma situação aqui que ele precisa ser tratado? Por que eu não estou indicando todos os agentes do ecossistema que o laboratório tem informação na mão? Né? Até assim, eu sei que tem uma questão, quando a gente pensa em laboratório como uma entidade laboratório, a gente enxerga limitações. Quando eu penso como empresário, eu enxergo possibilidades. A hora que eu falo como empresário, eu falo assim, eu não posso vender medicamento. Pode, mas se você tem uma farmácia, você é empresário. Pô, coloca uma farmácia do lado do teu laboratório, vira sócio dessa farmácia. O cara saiu do teu laboratório e entrou na tua farmácia, ele já sabe o que precisa. E aí você tem, né, muitas empresas fazem isso, monta uma clínica multiprofissional. E você começa a ser o demandador e não o demandante. O que você acha dessa mentalidade de virada de chave, de pensar assim, peraí, eu não estou passivo nesse ecossistema, eu preciso ser mais ativo e aí começar a fazer a coisa acontecer por iniciativas e estratégias próprias. Acho que agora nós estamos em 2020 e poucos, né? Então, ali
nos últimos 10 anos, principalmente, eu tenho visto, assim, a troca de gerações. Os laboratórios lá que foram fundados na década de 80, 90, agora eles estão passando a bola para alguém. Ou eles estão passando, ou eles estão quebrando, ou eles estão fechando. Ou vendendo a preço de banana, né? Só que é o formato que não dá mais, não tem mais espaço para aquele formato do laboratório que não tem gestão, né? Que era muito lucrativo naquela época. E aí, qual que é a alternativa? E o mercado acabou ficando muito justo. Então, a guerra de preços existe, né? Até eu adotei essa frase esses dias assim: qual que é a pior coisa que pode acontecer na guerra de preços, né? Na área de laboratório? É tu ganhar. Sim. É a pior coisa que pode acontecer, é tu ganhar a guerra de preço. Tem outra brincadeira dessa, desculpa te cortar, mas só falando assim, qual que é o custo de não qualificar o colaborador? Dele ficar na tua empresa. Fala assim, se você qualifica, e muitos empresários falam assim, não, eu vou qualificar, daí ele vai sair da minha empresa. Mas e se você não qualificar e ele ficar? Ele vai ficar lá causando problema. É pior ainda. Então, a gente tem que ter novas alternativas. E a questão de a gente pensar realmente fora da caixa, até eu acho que até o meu caso, eu posso contar, porque quando eu comecei a olhar com outra visão, eu falei, cara, o meu laboratório é uma empresa, eu preciso conhecer. A gente fala em dados, a gente tem dados, mas como eu falei, depende desses dados, não são nem verdade. Por quê? Porque a gente não tem a consciência de que aquilo ali vai nos ajudar e não sabe usar o sistema para colocar os dados corretos. Então, tu só vai ter os dados se tu souber colocar. Porque agora, aí, a gente tem até um programa de corpo a corpo com alguns colegas, e daí eu digo, tá, e esse número aqui? Eu não tenho, eu não coloco no sistema. Eu falei, daí começou, mas o meu sistema não faz. Eu falei, opa, então pega esse telefone aqui, ó. Então, e aí as pessoas vão começando a ver, e aí começa a jogar o jogo realmente, né? Então olha só, eu preciso agora ter um demandador, eu quero botar um consultório aqui no meu laboratório, eu quero fazer um outro tipo de exame, né? Eu acho que a virada, eu acho que ainda a gente tá um pouco longe. A virada tá acontecendo na cabeça, e é a minha missão, virar a cabeça das pessoas para dizendo assim, cara, tu não é mais técnico. Se tu quer fazer o teu negócio crescer, se tu quiser continuar fazendo exame, cara, faz o exame. Eu quero só fazer exame. Beleza. Daqui a pouco tu vai fechar. Porque o mercado vai começar a te engolir e daqui a pouco tu não existe mais, né? Mas como a Renata falou aqui, ó, agora eu já saí. Agora o que eu preciso fazer? Essa é a minha missão. Falei, vem cá, vou te pegar no teu braço e vou dizer, agora você vai ter que fazer isso aqui, ó, né? Eu gosto de fazer uma coleta. Vai lá uma vez por dia, vai lá e faz, mas volta. Não fica lá. Falei, Teu lugar não é mais lá. Mas assim, por prazer, até tem uma grande colega minha, que ela falou assim, Neander, sabe como é que mudou a minha vida? A hora que tu falou assim, ó, tu não precisa fazer todas as urinas do dia, tu pode fazer só 5. Exatamente. Vai lá, mata a tua vontade e vaza. Vai fazer o que tu tem que fazer, já não deixa o processo dependente de você. Aí tu vai ter tempo pra pensar nisso que tu tá falando, porque tu pensa assim porque tu não é técnico. E tu já vem, e a gente tem que pedir essas opiniões, tem que ter um mentor, uma pessoa fora da bolha, que vai olhar pro negócio e dizer, cara, mas por que tu não vende isso? Porque é feio vender exame. Já passou dessa fase? A gente não pode mais pensar assim. Inclusive tem uma aula lá que o nome da aula minha é Não é feio vender exame. É isso. E eu falo sobre isso, porque a gente tem o limiar ético, mas eu não posso oferecer, a gente tem a pressão dos prescritores. Não, o laboratório não pode sair vendendo exame. Claro, todos não. Tem exame que realmente não é prudente fazer isso. Mas tem exame que hoje é de cunho popular, quem é que não conhece um colesterol? Exatamente. Um tipagem sanguínea que nunca fez, né? Uma vitamina D hoje, 80% das requisições tem vitamina D. Todo mundo quer saber, todo mundo toma, mas não dosa. Grande maioria das pessoas tomam, mas tomam e daí? Tá funcionando? Né? Tem muita coisa falsa no mercado hoje que o cara tá tomando um líquidozinho na cápsula ali que nem sabe se é, né? Então, dar essa autonomia. Até eu tava conversando com uma colega hoje lá no congresso. Ela falou assim, as pessoas estão com a dengue, elas começaram a entender o hemograma. Sabe quanto é que deu uma plaqueta? Eu quero saber quanto é que tá a plaqueta. Sim. Porque se tá grave ou se não tá. Eu Com isso, né? Então, daí é porque a entrega da informação tá muito fácil, né? Hemograma de dengue, como é que é? A pessoa já sabe. Então, a gente tem que ajudar nessa conscientização e começar a mudar a cultura das pessoas quanto ao exame de laboratório, que realmente elas podem ter autonomia de fazer a hora que elas quiserem, né? Eu tô me sentindo, vou fazer um hemograma. Daí a gente liga, teu hemograma aqui tá com hemotócrito baixo, acho melhor tu ir num médico, num clínico. Então, fazer o encaminhamento, isso aí eu doutrino as pessoas. A gente pode, nós farmacêuticos somos profissionais de saúde, a gente pode pegar um laudo, cara, isso aqui tem que ir no cardiologista?
A gente até faz um precisa, encaminhamento. né, registrar, né? Isso é o processo de qualidade disso. Tem que, exames críticos, fatores críticos, tu tem que fazer contato, né? E tomar uma providência. Então, o sistema ajuda muito isso. Inclusive, ele abre janelinhas, o contato lá a gente faz, ó. E daí, eu fico cobrando aqui, eu quero saber o que tá acontecendo. Às vezes eu entro num exame lá, tá, o que aconteceu aqui? Não, tá aqui, ó. Falou com fulano, tal hora, tal data, e foi resolvido. Então, beleza, então é isso aí. Massa. Inclusive, cara, tem alguns cases assim que já começou a entrar no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem várias empresas que eles trabalham com uma... até case, saiu na Harvard Business Review, uma matéria falando sobre uma startup americana. E depois, né, eu pesquisei, eu achei várias. Eles montaram um time de saúde e criaram uma sistemática de coach de saúde. Coach no Brasil, né? Mas você pode criar esse time de saúde e dar o nome que você quiser. Eu não quero chamar de coach de saúde. É personal health, é o time que auxilia. E esse time de saúde, nessa startup, era não médico. Era enfermeiro, era farmacêutico bioquímico. E começa-se a trabalhar, essa informação, esse conhecimento, está dentro do laboratório. Né? E o que não tiver, você é empresário, você contrata. Eu preciso de um médico para trabalhar como parceiro nesse processo, contrata. Essa é a visão de empresário que eu tenho tentado provocar aos nossos clientes. E quando a gente fala de time de saúde, nós estamos falando dos 4 P's da saúde: preditiva, preventiva, participativa e personalizada. A hora que a gente começar a trabalhar os 4 P's da saúde com o time de saúde, entender que o laboratório ele não é um agente isolado, ele é uma empresa que ele tem que pensar fora da caixa e que existe uma demanda gigantesca no meu ponto de vista, reprimido, que é saúde preditiva, preventiva, participativa. Por que eu não chamo o cliente, empodero ele para auxiliar dando informação sobre alguns aspectos que está dentro do escopo do conhecimento que eu tenho, que eu posso entregar dado as limitações do CNPJ, mas como eu comentei, a limitação, olhando como empresário, eu posso complementar. Por que eu não trabalho com a personalizada, no sentido de incluindo outros profissionais e ajudando ele? Eu faço um exame de genética e eu começo a recomendar outros profissionais, eu ajudo ele nessa gestão personalizada, empoderando o paciente. Ou seja, nós estamos num mundo que é um mundo que, no meu ponto de vista, é um mundo que nunca teve tantas possibilidades como a gente tem hoje. Basta a gente olhar para fora, sair do aquário e falar assim, cara, é só conectar os pontos. As coisas estão evoluindo muito rápido e exponencialmente. Basta a gente sair um pouquinho, olhar para fora, conectar os pontos, nós vamos conseguir criar inúmeros serviços dentro da empresa. Eu já quero fazer uma ponte para a gente fechar esse assunto, que é um outro lançamento que a gente está fazendo aí com a marca Acredite-se, que é um controle interno da qualidade. Esse software, quando a gente imagina ele como uma ferramenta que já é obrigatória há muito tempo, na RDC 302, a gente tem uma grande diferença, até conversando com um dos nossos especialistas, parceiros, existe uma diferença entre passar o controle e analisar o controle. Eu não sou especialista em controle de qualidade, a gente desenvolveu essa ferramenta junto com vários especialistas, né? Tem que dar crédito para muitas pessoas aqui. Uhum. Não vou falar todo mundo, senão, né, eu posso esquecer de alguém, mas vários especialistas participaram. Mas a grande questão que a gente trata é o custo da não qualidade, porque quando você não faz um controle interno da qualidade, da maneira como tem que ser feito, isso gera desperdício. Então, por exemplo, o fato de você não executar esse controle com as regras múltiplas de Westiger adequadamente faz com que você tenha que repetir esse controle várias vezes em situações que não precisariam ser repetidas se você usasse bem a ferramenta e a ciência que está por trás quando a gente implementa não só o gráfico de Leib-Jennings, mas as próprias regras de Westiger implementada da maneira adequada. Nós trouxemos, e depois, né, em algum lugar a gente pode colocar aqui o link para uma palestra. Nós trouxemos o Sten Westiger, que é da Westiger
QC dos Estados Unidos. Eles são os criadores. Tem o Westiger, o filho do James Westiger, que criou as regras múltiplas de Westiger. Nós trouxemos para uma palestra no CEBAC 2024 e depois nós vamos disponibilizar essa palestra para quem quiser acessar. Vai ser legendada, né? Uma palestra com tradução. E vocês podem baixar e assistir essa palestra. Então, o ponto que eu queria só trazer, assim, a importância de estar antenado para as coisas que, eventualmente, você até então não tinha pensado, estava sempre fazendo do mesmo jeito, mas que tem coisa acontecendo. E a gente precisa estar atento, porque essas coisas que estão acontecendo podem impactar diretamente na lucratividade do laboratório. A hora que você pensa que você diminuiu o custo, isso é lucro na veia. Né? Às vezes, né, eu vejo você falando um pouquinho sobre isso. Gente, analisar os contratos, por exemplo, com laboratórios de apoio, o que eu estou pagando e tudo mais. Às vezes, uma analisada dessa, eu consigo reduzir custos, porque a tabela que eu negociei não é a que está sendo aplicada e tudo mais. Isso é lucro na veia, redução de custo. Um bom controle de estoque, uma boa gestão de compras. Isso é lucro na veia. A hora que você consegue fazer uma gestão de estoque para trabalhar com um nível de estoque que você consiga fazer uma compra mais controlada, você está comprando com maior poder de barganha, consequentemente, maior lucro. Cláudio, fala um pouquinho do SIC, nós trabalhamos muito nele. E o SIC tem algo muito interessante, que é a gente também fazer os exames, não só o Quant, mas o Quali, né? Que são exames que normalmente você não encontra ferramenta para poder fazer a gestão adequada. E nós nos unimos realmente com especialistas do setor, foram reuniões e reuniões, debate, como é que vamos fazer, por onde que nós vamos caminhar, e estamos lançando agora um produto que ficou realmente... nós fizemos apresentações hoje no evento, e teve gente que falou assim, eu nunca vi nada parecido. Né? Nós conseguimos caminhar por pelo processo como um todo, tanto de exames quantitativos quanto os exames qualitativos. E ficou um produto com um diferencial muito grande, não só um diferencial visual, ele ficou um software atrativo, né? Um recurso atrativo, mas o conteúdo dele ficou um conteúdo que realmente vai transformar a questão do controle de qualidade interno do laboratório. E aí nós fazemos um convite a todos para conhecer esse novo módulo do Acredite-se, né, que está sendo lançado agora neste congresso. Gente, muito obrigado. Nós queremos agradecer por vocês participarem e eu queria finalizar aqui, se vocês puderem deixar uma mensagem. Eu sei que são laboratórios e pessoas muito relevantes para o segmento, muito experientes. Deixa uma mensagem, o que vocês diriam? Qual é a principal lição? E começa, doutora Renata, que você poderia deixar ao longo desses anos que você aprendeu na jornada do laboratório, algo que você pode muitas vezes usar como um mantra, você repete com frequência, alguma coisa nesse sentido. Uma lição, alguma coisa que você poderia deixar para o nosso público. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Primeiro, tem que amar o que faz. Isso eu amo. Herdei do meu pai, felizmente. Aprendi muito com ele. Aprendo muito com o Cláudio. Ano passado precisei dele. Ele prontamente veio para Jacarezinho dar uma palestra para os meus funcionários. A gratidão é eterna. E... sim, uma frase que meu pai sempre falava para mim e eu levo pra vida, assim. Falou, não tenha preguiça de repetir resultado. Não economize reagente. Se precisar repetir, ligar para o paciente, ligar para o médico, não fique na dúvida. Não pode ficar na dúvida, porque qualidade é acima de tudo. Claro que a gente está numa fase de gastos, de gestão, de estar priorizando isso, mas a qualidade vem acima de tudo. A gente perde ali para ganhar nos outros clientes. Então, essa é a nossa, assim... o nosso foco é a qualidade mesmo, sempre pensando em cada paciente, em cada cliente mesmo, um atendimento humanizado, assim como vocês têm essa história de 28 anos, com atendimento de cada cliente mesmo, mais de 1.000 clientes que vocês têm, não é à toa, né? Como diz meu pai foi o cliente 25, o senhor foi ali, o Aldo foi o 27. Eu sou o 1160. 1160, com certeza já trouxe muitos depois de você, né, Mian? Já trouxe vários.
Então, assim, é muito gratificante poder trabalhar nessa área e ser parceiro. Se todo parceiro fosse igual a vocês, tivesse essa relação, seria muito mais fácil trabalhar. E obrigado mais uma vez. Valeu. Também queria agradecer, já agradeci, mas nunca é demais agradecer. A gente, querendo ou não, já sempre está aprendendo, né? E a mensagem que eu deixo é exatamente essa, né? Assim, a gente não pode parar de pedalar, senão cai da bicicleta. Ser empresário, a gente não tem conhecimento sobre isso, mas exatamente isso tem que fazer. A gente tem que buscar outros conhecimentos. Nessa jornada eu acabei descobrindo uma outra paixão, que é fazer negócio. Hoje eu não faço mais exame, eu não sou mais o farmacêutico bioquímico. O meu negócio hoje é negócio, realmente. E aí, então, a mensagem é essa, assim, não pare de pedalar, não pare de buscar capacitações, porque o mercado vai te engolir. Ele vai te empurrar e tu vai rolando daqui a pouco e ele patrola, né? Então, a Unilab sempre foi um grande parceiro nisso, na educação das coisas, porque se tu me fornece alguma ferramenta, eu preciso estudar. Pra poder, tu vai me fornecer mais uma agora, eu preciso entender como é que é. Eu entendendo, eu vou conseguir, já com certa expertise, né, dominar a ferramenta e começar a usar e dizer, cara, ó, é bom, vai lá e compra. Animal. Obrigado. A gente agradece a Obrigada. presença de vocês, também quem está nos assistindo. E muito obrigado, continue conosco. A gente se vê por aí. Até mais.